Essa videoaula ela complementa a aula conceitual sobre mecânica de processo erosivo. Normalmente essa aula é dada em campo. Essa videoaula ela procura simular as questões que a gente vê no campo, que a gente normalmente observa no campo, trazendo algumas imagens, né, e também traz os elementos de discussão que a gente faz no campo. Ao final da videoaula, você vai encontrar algumas perguntas que ajudam a você verificar se você conseguiu compreender ou não o conteúdo dessa aula. Nos arquivos que estão disponíveis sobre essa primeira semana, você vai encontrar também a localização dessa aula de campo, um arquivo KMZ da localização dessa aula de campo. Então, se você estiver em Piracicaba e puder ir ao local, leve um trado, faça as observações sobre os solos, tanto dentro da mata do horto, assim como nas áreas de produção de cana ao redor, e procure verificar também a paisagem e identificar os elementos que são discutidos durante essa videoaula. Esta videoaula é complementar a uma aula realizada de forma presencial no campo. Caso você tenha perdido a aula de campo, é aconselhável que você vá ao local da aula com algum aluno que tenha participado. Caso você tenha participado da aula de campo, essa aula pode ajudar você a recordar algumas das perguntas que foram discutidas durante a aula. Vamos ver algumas imagens e fotografias, a maior parte delas tiradas no mesmo local em que a aula foi realizada. Preste atenção nas explicações que serão dadas e nas fotografias em si. A seguir, vamos fazer algumas perguntas que você vai tentar responder. No campo, vimos imagens parecidas com esta. Os solos observados nos perfis e nas tradagens também são parecidos com estes. Com diferentes técnicas de observação, percebemos vários problemas de erosão e associamos esses problemas com a classificação que nós discutimos na primeira aula. As questões iniciais se referem ao problema em si, principalmente as causas desse problema e quais são as evidências que podem ser utilizadas para a sua percepção. Vejamos as perguntas. Quais evidências de erosão você observou, o que indicou essas evidências e quais análises complementares você pode fazer para confirmar essas evidências são as questões principais desse início. Sem entender exatamente o que está acontecendo em termos de erosão na área e qual é a origem desse problema, é muito difícil formular qualquer solução. Por isso, concentre-se primeiro nessas perguntas. Quando você tiver bastante clareza sobre sua resposta, vamos prosseguir com alguma reflexão sobre o controle possível dessa erosão. O aspecto mais importante que define a erosão em sistemas agrícolas é a quantidade de cobertura que o solo tem e em que época esse solo está coberto. Nessa imagem, nós vemos diferentes opções da cultura da cana-de-açúcar em relação à evolução de sua cobertura, dependendo da época em que ela foi plantada e colhida. Observe essa figura com calma e procure associá-la com as fotografias que nós vamos ver no slide seguinte. Nessas fotografias aparece a evolução de cobertura de um plantio de cana de ano e ano e meio, ao longo do período de maior intensidade de chuvas. As questões que nós vamos apresentar a seguir dependem de você conseguir associar as observações de erosão feitas à evolução de cobertura ao longo do ano da cana-de-açúcar em função da sua época de plantio e os conceitos de mecânica de processo erosivo discutidos na primeira aula. Vamos às perguntas. Os motivos que levaram aos sérios problemas de erosão observados certamente estão relacionados às opções feitas na época de plantio da cultura da cana-de-açúcar nessa área, que levou a uma evolução de cobertura
que favoreceu esse processo. No sentido de resolver isso, ou tentar achar uma forma de reduzir essas perdas, é necessário primeiro tentar avaliar o que justifica as opções feitas. Pense nisso. A explicação mais simples poderia ser que o agricultor responsável por essa área não tem conhecimento suficiente sobre as técnicas de conservação do solo para fazer uma decisão melhor no sentido de controle de erosão. Essa explicação simples provavelmente está errada. O agricultor responsável por essa área, ele conhece técnicas de conservação do solo que poderiam ser utilizadas e que levariam a uma redução importante da quantidade de erosão que observamos. Mas por outras questões, que não aquelas da falta do conhecimento, essas técnicas não estão sendo utilizadas. O entendimento de quais são essas outras questões é essencial para qualquer sugestão que seja feita do ponto de vista técnico no controle da erosão. A pergunta seguinte se refere a esse aspecto. Além de considerar a melhor opção técnica, você sempre deve estar atento sobre as dificuldades que serão encontradas na sua implementação. Pense nesses dois aspectos. Por último, vamos refletir um pouco sobre os impactos esperados da continuidade da situação que observamos. Procure dividir esses impactos nos impactos agrícolas de curto e médio prazo, assim como nos impactos ambientais. O objetivo dessa aula prática colocada no início do curso não é que você consiga responder essas perguntas de forma correta, até porque existem várias respostas para cada uma delas. A ideia é que você tenha uma percepção sobre quais são as questões centrais ligadas ao tema de conservação do solo e consiga associar isso com imagens e com uma vivência que você teve no campo.